nessa aula de hoje a gente vai explorar um pouco mais a questão de propagação em meios anisotrópicos, né? Especificamente, vamos falar sobre elipsoide de índices. Sobre as características de propagação em cristais uniaxiais, né? Vou também falar sobre algumas situações práticas interessantes, como tratar a propagação tendo várias placas de materiais anisotrópicos, usando o formalismo das matrizes de Jones, né? E com isso a gente vai descrever alguns dispositivos, né? Por exemplo, polarizadores, né? Placas de meia onda, vai ver o que é placa de onda, né? Especificamente vamos ver a placa de quarto de onda, né? Placa de meia onda, certo? Ver como é que as características interessantes podem ser obtidas com cristais desse tipo, né? No tocante a existe uma técnica, né? Você pode... porque o problema de propagação do cristal anisotrópico é a determinação do índice de refração efetivo, certo? E a polarização, né? Correspondente para uma dada direção de propagação, certo? Né? Então existe uma técnica que é demonstrada no livro do Born-Wolf, certo? O livro de ótica que está entre as referências do curso, é que a gente constrói esse elipsoide, certo? É possível demonstrar, né, que a solução pode ser obtida usando a seguinte técnica. Você constrói um elipsoide cujos semi-eixos são epsilon 1, epsilon 2 e epsilon 3. Aqui está um desenho mais ou menos do elipsoide, certo? Meio complexo, né, mas na direção 1, certo? Você tem um índice, um semi-eixo epsilon 1. Na realidade, o semi-eixo é a raiz de epsilon 1, né, porque isso aqui é o quadrado, né? A equação da elipse seria algo do tipo x2 sobre semi-eixo, né? 1 ao quadrado, certo? Então você teria esse tipo de equação que descreveria um elipsoide em 3 dimensões com os semi-eixos alinhados com as direções x, y, z, né? Certo? Então nós temos aí na direção x você tem um semi-eixo que vale N1, né? Na direção y N2, na direção z N3. A gente constrói esse elipsoide e constrói o plano ortogonal ao vetor de propagação, o vetor unitário de direção de propagação. A equação desse plano, né, é dada por o plano ortogonal de direção de propagação é aqui está U, né? Aqui está o plano, tá certo? Então, se você coloca aqui uma origem qualquer, né? Então, aqui está o vetor posição. Um dos planos, né, que passa pelo centro do elipsoide é aquele, porque a equação do plano é x escalar u, né, constante, tá certo? O que passa pelo centro do elipsoide é aquele que passa no ponto 000, né? Isso aqui daria o x vezes x, né? Melhor fazer o contrário. O x vezes x mais o y vezes y mais o z vezes z, né? Com a constante. O plano que passa na origem, né, é aquele que é construído da zero, né? Então, você constrói esse plano específico, né? Xx mais o y mais o zz igual a zero. Certo?
e faz o gráfico, né, no espaço tridimensional, certo? Dessas duas superfícies. Aqui está o plano x igual a 0, né? Tá vendo aqui? E aqui está a elipsoide de índices, né? E a interseção dessas duas superfícies, né, dá uma elipse, né? Certo? Então, nós sabemos que tem duas soluções, como a gente falou no anterior, no material anisotório, qualquer que seja a direção de propagação, as soluções para o índice de refração são duas, né? Então, pode-se mostrar que essa solução pode ser obtida, né? Os valores dos índices de refração dos dois módulos de propagação. Um deles é o semi-eixo maior, né, da elipse, que é a interseção do plano com o elipsoide, certo? E o outro índice de refração é a medida, né, do semi-eixo maior dessa elipse, que é a interseção, certo? As polarizações associadas a esses modos de propagação são exatamente aquelas dirigidas nas direções dos semi-eixos dessa elipse, certo? Aqui tem uma, né, certo? Aqui, na realidade, eu estou fazendo esse vermelho é outra coisa. Aqui está no azul, aqui, né? Semi-eixo maior, eixo maior da elipse, que é a interseção, tá certo? O semi-eixo me dá o valor aí, né, um índice de refração, tá certo? E o outro semi-eixo me dá o outro índice de refração, né, associado aos dois modos de propagação. Nessa direção, em N', você tem uma módulo de vibração que tem a polarização ao longo dessa direção, desse eixo da elipse, né? E o outro módulo tem a direção de propagação, a polarização ao longo do outro eixo, né? Então essa é a forma simples de determinar, né? Embora não seja tão trivial ser determinado interseções, certo? Mas de visualizar como é que seria, como é que é o módulo, né? O módulo está alinhado desse jeito, certo? Com esses valores de índice. Observe que essa equação, né, então no espaço dimensional, mas no fundo os valores de x, y, z são valores de índice de refração, certo? Então um ponto do espaço aqui representa, né, um índice de refração efetivo, certo? Então, é no espaço de índice de refração, né, certo? x, y, z. Isso não é espaço de x, y, z é espaço de valores de índice de refração, e U é uma direção em relação aos eixos principais, certo? Então essa seria a forma de determinar, e você teria, a solução seria dois modos possíveis, né? D1, certo? Que seria aquela solução D', né, que aparece aqui, naquela direção de sentido, certo? Exponencial do menos J, né? N', que é o valor medido, né, para esse semi-eixo aqui, em unidade de índice de refração, né? A 0 U, certo? Escala X, né? Essa seria a equação, certo? E D2 seria o D2', né? Exponencial do menos J em duas linhas, né? A 0 U escala X, né? Obviamente, a gente pode calcular essas coisas também algebricamente, né? Aquela equação é equação biquadrática, você pode resolver para os dois valores de índice de refração e daí determinar, na equação de altos valores, determinar os componentes de D, né? E daí e assim por diante, certo? Muito bem. Vamos falar agora um pouquinho sobre algo que é mais comumente conhecido, digamos assim, né, na comunidade de pessoal de ótica, que são os cristais uniaxiais. Alguns materiais exibem, né, um eixo de simetria, certo? O que quer dizer isso, né? Daí vem a palavra uni, né? Eixo axial, tá certo? Então, essa simetria quer dizer que as propriedades físicas do material não mudam se eu fizer uma rotação, tá certo? Eu tenho que cristal rodar, certo? Segundo um ângulo de rotação, ou num plano, digamos assim, ortogonal a esse eixo, certo? Então, se você olhar aqui, tá certo? Direções Z, né? X e Y, certo? As propriedades físicas aí, digamos que Z seja o eixo de rotação, certo?
Se eu fizer qualquer coisa aqui, eu não mudo as minhas propriedades físicas do material. Quer dizer que o índice de refração associado à direção x é igual ao índice de refração associado à direção y. Ou seja, o material é isotrópico, né, nesse plano aqui, certo? Esse plano tem propriedades diferentes, né, desse eixo aqui, certo? Mas aqui no plano o material tem as mesmas propriedades. Então, um material que tem essa característica é chamado de um cristal, né? Geralmente são cristais, né? A gente tem que distinguir, né? A gente está falando de materiais cristalinos, né? Essas propriedades de anisotropia só se verificam em materiais cristalinos, né? Materiais amorfos se empacotam pó, tá certo? Faz um sólido, né? Ele tem, você na média tem a mesma propriedade em todas as direções, tá certo? Então a gente está falando de cristais, né? Então, cristais que têm essa característica são chamados de cristais uniaxiais, né? Então, num cristal uniaxial, digamos que a direção 1 e 2 sejam essas do plano XY, a permissividade relativa, né? Estou usando o epsilon novamente, né? Nem lembro mais outra vez como é que foi, mas ao anterior, não sei se eu usei epsilon R, né? Eu usei o quê? Então está errado, né? Então, nessa epsilon R, né? Então é porque tem que corrigir, sempre eu tenho que corrigir essas notas e acaba o semestre eu esqueço. Bom, epsilon R que tem epsilon, né? Seria dado por dois parâmetros apenas, um índice de refração qualquer nessa direção, certo? Observe, né? Qualquer direção, eu posso sempre orientar meu sistema de laboratório, certo? Em qualquer direção, XY, assim. Eu posso fazer o sistema assim, tá certo? Que a permissividade é a mesma, né? X' Y', né? Se eu fizer qualquer outro sistema, né? X duas linhas, Y duas linhas, eu tenho sempre a mesma permissividade, tensor permissividade, tá certo? Porque todas as direções são equivalentes nesse plano, né? Então, qualquer que seja a direção 1 e 2 no plano XY, né? Eu teria aí o epsilon 1, né? Vou botar aqui um NO ao quadrado, vou já dizer porquê, certo? Na direção 2, a mesma propriedade, né? Onde direções de 2 são duas direções ortogonais nesse plano de simetria, certo? E a direção 3, que seria a diferente, né? Vamos chamar de NE ao quadrado, certo? Esse O vem de ordinário, né? Então esse é o índice de refração ordinário, ou seja, porque todas as direções são equivalentes. Então recebe essa denominação. E o diferente é o extraordinário. Você tem o NE aqui, né? Então você tem essa propriedade, né? Então veja, por exemplo, né, se eu posso analisar sem perda de generalidade, né, a propagação, ou seja, basta, ao invés de eu fazer uma análise em que o meu vetor de onda está inclinado em relação aos 3 eixos, né, sem perda nenhuma de generalidade, eu posso só inclinar em relação a 2, certo? Digamos, aqui está o eixo Y, né? Aqui o eixo Z. Se eu analisar a propagação, as características físicas, né, de uma onda que se propaga, né, com o vetor de onda, o vetor unitário que define a direção de propagação, U, no plano YZ, esse problema, certo, é semelhante ao eu analisar um problema em que o vetor de onda se propaga no plano XZ, certo? Por exemplo, né? Porque as propriedades de X e Y são iguais, são a mesma coisa, não existe nenhuma diferença, né? Da mesma forma, certo? Isso aqui poderia ser a direção radial de cilíndricas, qualquer direção radial no plano, certo? Então eu poderia analisar, certo? Veja, as características físicas que está falando, né? Das soluções seriam as mesmas, certo? Então, se por exemplo eu estou aqui, imagina isso aqui é o eixo radial de cilíndricas, né? Se eu estiver propagando o meu vetor de onda dessa forma, certo? As características físicas dos modos de vibração serão as mesmas, né? Porque todas essas direções são equivalentes, certo? Então posso sempre colocar o meu vetor, orientar meu sistema de coordenadas
de forma que o outro seja contido num plano que contém o eixo Z e o X ou Y, certo? Para fazer, né, essa simetria, esse U pode ter em qualquer direção, certo? É claro que as direções são diferentes, mas as características físicas são as mesmas, né? Então, por exemplo, nunca está uniaxial, basta analisar essa situação, essa. Vamos fazer essa aqui porque a gente fez isso na aula passada já, certo? Né? Para mostrar como a gente usa o episódio de índices, né, para obter a solução e ver que a solução realmente combina com aquela solução obtida lá, né? Veja, na última aula, certo? Quando a gente considerou que o vetor de onda, né, tinha uma direção de propagação ao longo de U, que estava contido no plano YZ, a gente obteve, tá certo, na última aula, né, que o índice de refração, um modo de propagação, né, teria associado a ele o índice de refração NO, certo? Que é aquele associado às direções X e Y, né? Se você está lembrado, tá certo? É aquele que o D estava polarizado na direção X, né? Certo? Então, um modo de propagação que ele mostrou na última aula, para a onda no plano, propagando no sentido do vetor no plano YZ, era um modo, né, orientado na direção X, certo? E associado a essa direção, nós temos a índice de refração NO, né? Que é qualquer índice de refração no plano aqui, certo? Então, essa era uma das soluções, né? Ou seja, modo LPX, certo? Essa foi uma solução. A outra solução, a gente mostrou que o índice de refração efetivo depende de sem ângulo θ. A gente mostrou na última aula que esse índice de refração, vou chamar agora de, se um NO, vou chamar esse outro de NE, certo? Mas é um NE de θ, certo? A solução que depende do ângulo θ, a gente mostrou que isso aqui é ao quadrado, né? Igual a cosseno θ ao quadrado sobre NO ao quadrado, né? É o que a gente mostrou no atual, né? A solução daquela equação biquadrática, né? Seno de θ ao quadrado sobre NE ao quadrado, né? Certo? O que é isso aqui, na realidade? Isso a gente já mostrou, certo? Só para a gente verificar que isso de fato é o que a gente acabou de falar em termos de episódio de índice. Isso aqui é 1 igual, né, a NE de θ, né? Que é a solução. Isso aqui é a solução de derivação, né? Cosseno θ ao quadrado, né? Mais NE de θ sobre θ ao quadrado, né? Esse aqui tenta como denominador, né? Sobre NO ao quadrado, né? Sobre NE ao quadrado, certo? Né? Observe que se a gente fizer uma analogia com um cálculo com né? Isso aqui daria, tá certo? A equação da. Isso aqui é a solução para N, né? Certo? Vou mostrar um desenho que fica mais fácil. Certo? Nós temos aí, equivalentemente, né, N cosseno de θ, pelo desenho vai ver melhor, tá certo? Observe que, olhando para o nosso elipsoide de índice, né, ele tem um semeixo maior NE. Isso aqui, a seção transversal desse elipsoide é circular porque essas direções são equivalentes, né? Então aqui esse semeixo NO e esse aqui também é, tá certo? Observe que o resultado que a gente obtém é o quê, né? A gente disse anteriormente que o índice de refração é essa medida aqui, tá certo? Né?
Cadê o NO? Está aqui, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. N é cosseno θ ao quadrado, né? Que é isso aqui, tá certo? Essa é a solução, né? Sim, tá certo, né? Tá correto, né? Isso aqui é exatamente a solução, porque isso aqui essa medida aqui, tá certo? Que está nessa elipse, né? Que satisfaz essa equação, tá certo? Então é exatamente o que disse o modelo anterior, né? Que a solução está num plano ortogonal a U e a interseção desse plano com o elipsoide de índice, tá certo? Está exatamente isso, né? Então, só para ilustrar aqui, aquela solução que a gente obteve, de fato, encaixa com esse modelo, tá certo? Muito bem. Vamos falar agora sobre as matrizes de Jones, né? Certo. Então, a gente, como lida com uma sequência de dispositivos anisotrópicos, né? Fica complicado você saber o estado de polarização de saída se você conhece o estado de polarização de entrada, né? Com esse formalismo das matrizes de Jones, fica mais simples a descrição matemática do problema. Se você tem várias placas aí, certo? Cada um com orientação dos cristais em relação ao sistema de laboratório diferente, né? Placa 1, placa 2, etc. Certo? Então a questão é essa: dado o estado de polarização na entrada, qual vai ser o estado de polarização de saída? A gente vai desprezar aqui as pequenas reflexões desse problema, certo? A gente quer mais saber assim, qual é o estado de polarização, tá, da saída, certo? O efeito dominante é a anisotropia dos cristais, certo? Então, esse formalismo foi desenvolvido por Jones na década de 40, né, que permite você facilmente, usando produto de matrizes, obter o estado de polarização de saída, né? Então, a gente vai descrever aí está um cristal, por exemplo, a gente está vendo aí, nessa figura, né? Tem a espessura, certo? A fase de saída depende dessa espessura, né? E o XYZ representa o sistema de coordenadas do laboratório, certo? A propagação se dá sempre na direção Z, né? Então, suponha que você esteja propagando ao longo do sentido mais Z, e aí está a sua onda plana, tá certo? Ela sempre está, tá certo? Com o vetor, né? E no plano XY, certo? O cristal, por sua vez, né? Ele tem aí, em relação ao sistema XYZ, essa aqui é uma direção principal também, tá certo? Mas você tem aí duas direções principais, tá certo? SF, que estão no mesmo plano XY, certo? S é de slow, né, de lento, certo? F é de fast, de rápido. Ou seja, quer dizer que o índice de refração associado a essa polarização é maior do que o índice de refração associado a essa direção. Porque a velocidade de fase seria menor para essa propagação nesse eixo, né? Sobre N, né? Seria menor nesse eixo. Então, por isso que a gente denomina dessa forma, eixo rápido, eixo lento, né? Então, se você tem na entrada, né, você tem um campo, tá certo? Um campo elétrico, né? Com determinada inclinação, antes da entrada do cristal, tá certo? Então, ele pode ser decomposto no sistema XY e representado desse sistema, né? Certo? Vamos representar só as componentes no plano XY, né? Porque o campo só tem esses componentes, na forma de uma matriz de dois elementos. Esse XY aqui é para dizer que eu estou no sistema do laboratório, né? Uma notação parecida com a eletromag, né? No caso, certo? X é Y. E nós sabemos o seguinte: para mim saber o que vai acontecer depois de passar pelo cristal, eu preciso decompor no sistema SF.
Porque se eu souber a posição na direção S, eu sei que a interpolação vai ser um NS, né? Eu propago, certo? E a mesma coisa para a direção F, né? Então, para mim passar, tá certo? Do sistema XY para o sistema SF, o que eu estou fazendo aqui é uma rotação de φ radianos, né? Certo? Então, se x é dado por isso, tá certo? E é y, né? Se eu quiser determinar, por exemplo, né, na forma vetorial, a componente S do vetor, né, seria E escalar o vetor unitário, né, a S, tá certo? A componente rápida seria E escalar o AF, né? Certo? E sabendo essas componentes, está errado, desculpa, não. Isso aqui é a componentezinha, né? Aqui também, certo? Para o tamanho de novo, né? A componente é F, né, no caso. Seria essa projeção, né? Certo? Vetores unitários, né? Você tem aqui EX, AX, AF, AS, né? Mais AY, né? AY, AS. É a mesma coisa para outra direção, só para ilustrar, né? Isso aqui vai dar, se você olhar para a figura, a x com a s dá cosseno, a x com a f dá cosseno de π sobre 2 mais φ, que dá menos seno de φ. Aliás, a y com a s, né, dá cosseno de π sobre 2 menos φ, que dá seno. Então aqui você tem cosseno, seno. Né? Se você fizer aqui de baixo, isso aqui vai dar menos seno, cosseno. Então, aqui dá essa relação. A relação entre a representação de R na base SF, né? E a representação da base XY é a matriz de rotação que tem bidimensional, no caso, 2×2, né? Certo? Onde aqui você tem os elementos de R, né? Aquela matriz que a gente já tinha discutido antes. No caso de polarização de onda, né? Matriz unitária, determinante unitário, sua inversa igual a sua transposta, né? Então, uma vez eu sabendo, né, decompor, certo? No sistema SF, então eu posso determinar quem são as componentes SF na saída do cristal, né? Então, na entrada você tem SF, digamos que na saída você tem um campo aí, na saída, digamos que o campo é chamado de ESF', tá? Depois de propagação no cristal, né? Você tem, isso aqui vai ser o quê? A componente S vai ser ES exponencial, né? Aquele fator de propagação, menos J, NS, né? K0D, certo? E EF exponencial de menos J, NFast, né? K0D, né? Então você tem essas propriedades. E agora você tem que botar de volta no sistema XY. Eu quero saber no meu sistema laboratório quem é o campo, certo? Estou jogando o campo no sistema laboratório. Então, na saída, né, o campo na saída ou seja, eu volto para o sistema XY, então eu tenho que pegar meu sistema SF, rodar de volta, fazer a transformação inversa, ou, equivalentemente, fazer uma rotação de menos φ. Eu boto de volta, certo? Então, esse aqui vai ser R de menos φ, que é a inversa da matriz, né? R de φ, é SF', né?
certo? Aqui você pode também escrever antes disso, para a gente fazer essa formalismo mais elegante, né? Antes de fazer isso aqui, tá certo? Estou mostrando no roteiro, né? Mas observe que isso aqui é um produto matricial, tá certo? De uma matriz diagonal, cujos elementos da diagonal são esses dois aqui, né? Então, elementos fora da diagonal são nulos, né? Menos J, NS, K0D, 0, 0, exponenciando menos J, NF, K0D, né? ES, EF, né? Então aqui você tem uma matriz errada aqui, peraí. ESF, né? Ou seja, a saída, né, é uma matriz de transformação, certo? Vou chamar isso aqui de um W0, né? Que é a matriz representada no sistema SF, tá certo? A transformação da entrada para a saída, né? ESF', né? Igual a isso, fez ESF, certo? Então, observe, né? Eu tenho agora que a saída em relação à entrada no mesmo sistema, né? É XY', igual a R de menos φ, ou R é menos 1, né? W0, certo? E ESF, por sua vez, é R de φ, é XY, né? Então, isso aqui nada mais é que a matriz W representada no sistema XY, certo? No sistema original é W0, né? No sistema XY ela se transforma na matriz W, né? Isso é uma relação conhecida. Quando você muda de base, tá certo? As matrizes mudam de acordo com a regra de que tem as duas matrizes de rotação, uma de um lado, outra do outro, uma desfazendo o que a outra fez, né? Então isso é conhecido na álgebra matricial, né? Mudança de base para você representar a matriz nessa nova base, né? Certo? Isso é uma forma mais interessante também de escrever essa matriz W0. Então, essa é a forma de transformar, né? Então, a matriz de Jones para o sistema, tá certo? A matriz de Jones, né? O sistema SF. E essa seria a matriz de Jones no sistema XY, né? Tá? Essa matriz de Jones no sistema SF também pode ser reescrita, né? Com a definição de dois parâmetros. A gente pode definir a diferença de fase relativa, né? Observe que NS é maior que NF, tá? Certo? Então a gente pode definir a diferença de fase. Isso aqui é fase, né? Fase em radianos. Tá? Então NS é sempre maior que NF, né? Por definição. Certo? Posso definir a diferença de fase relativa, né? E a fase média como sendo a média das duas. Certo? Dois parâmetros novos, né? Fase média como sendo a média das duas fases, certo? Ora, é fácil de mostrar que NS K0D, né? Que é a fase da onda lenta, tá certo? Posso reexpressar, né? NS e NF em termos desses parâmetros que tem são tangíveis, né? Dá para perceber o que eles querem dizer. Fase relativa e fase média em radiano, né? Diferente de fase relativa e fase média. Então, se eu somar delta com 2 gama, certo? Eu obtenho duas vezes esse parâmetro aqui. Tá? Então, isso aqui é gama mais delta sobre 2. Tá? E se eu subtrair esse desse, certo? Eu tenho gama menos delta sobre 2, que daria o NF, né? K0D.
Então, eu posso tirar os índices de refração e os números de onda e a espessura e colocar no lugar esses parâmetros de gama e delta, né? Então, a matriz de Jones muda, né? Fica W0. Então, você tem exponencial disso aqui, é o primeiro elemento, menos J isso, né? E o outro elemento vai ser menos J isso. Então, esse menos J gama pode sair da matriz, fica aqui, certo? Fica uma matriz interessante, né? Ela tem menos J delta sobre 2, 0, né? E exponencial de J delta sobre 2, né? Esse fator não faz nada, né? Ele é igualmente aplicado nas duas direções. Esse aqui é diferente, né? Fase de uma é diferente da força da outra, certo? Então essa é a forma mais cartesiana aí da matriz de Jones, certo? Se fizer aquelas contas, né? Essa é a matriz de Jones no sistema SF, né? Repetindo, né? E a matriz de Jones no sistema XY seria essa aqui. Então, a gente tem que pegar a matriz de rotação, fazer φ igual a menos φ, né? Multiplicar pela matriz de Jones no sistema SF, depois, de novo, pela matriz de rotação. Então, você tem tudo três matrizes e obtém uma matriz, né? Que seria essa aqui, né? Vou só botar aqui, vamos... Essa matriz aqui, certo? Tá aqui, né? Mais ou menos, certo? Aqui está ela, né? Aqui estão os elementos dela, dá para ver, né? Então aqui tem os elementos de rotação, né, aparecendo, né? E aqui tem as fases relativas. E na frente você tem o fator menos J gama, né? Que ele aparece no fator de escala como antes, certo? Então a questão é, para cada tipo de situação, ele vai ter uma matriz de Jones que ele vai poder entender o que aquele cristal faz, certo? Então vamos ver alguns exemplos, né? Então vou falar sobre isso. Falar sobre uma coisa interessante que eu não falei, tá certo? Se você analisar, né, a matriz de Jones no sistema XY satisfaz essa propriedade aqui, né? Para a matriz complexa, né, a gente define a hermitiana conjugada, né? Ou seja, quando a matriz é real, a gente define a transposta, né? Quando a matriz é complexa, tem uma matriz chamada hermitiana conjugada, que é essa W daga, né? A daga aqui, certo? Cada elemento da matriz hermitiana conjugada, né, é a transposta do conjugado da matriz original, certo? Então, a matriz de Jones satisfaz essa propriedade aqui. Ela vezes a hermitiana conjugada da identidade, que é uma matriz unitária, certo? Matriz unitária é aquela que não afeta o tamanho do vetor, né? Por isso que ela tem que ser unitária, certo? Ela só introduz fase, né? Então, como eu falei, como nosso problema não tem coeficiente de reflexão e não tem perdas por reflexão, admite que a reflexão é muito pequena, então o efeito que a gente está medindo, a gente pode incorporar esse efeito depois, mas o efeito de propagação do cristal é só uma transformação unitária sem modificação do tamanho de vetores, certo? O fluxo de potência não tem dissipação, certo? Um caso particular que a gente vai falar, tá certo? A gente vai falar aqui sobre placas de retardo de polarizadores, né? Especificamente polarizadores, você tem, como eu falei antes, um eixo numa direção, para polarização numa das direções, a absorção é altíssima, né? E na outra, ela é praticamente transparente. Então, a gente não está falando disso aqui, falou só sobre fase, né? Mas a gente poderia, né, poderia representar um polarizador por uma matriz de Jones, certo? Digamos que ela absorve, né, na direção Y, né? Então a matriz de Jones seria algo do tipo exponencial de menos J gama, né? Aqui você pode, se quiser, né, numa direção ele passa, na outra direção absorve, né? Então aqui você tem uma atenuação fortíssima, digamos, certo?
Então, se você vier com uma onda na direção X, certo? Que coincide com o S, certo? No caso, né? Então, você vai ter, se você tiver, por exemplo, uma onda já decomposta, né? O sistema SF, tá certo? Dessa forma, né? Na saída, é SF', vai ser isso aqui vezes isso, né? Então isso vai dar o quê? É S0, né? Então você perdeu. Então você polarizou na direção S, certo? E um polarizador que estivesse na outra direção, se você aplicar, se for aqui no caso, você bota aqui 0, né? E aqui 1, né? Então se você aplicar, cascatear isso aqui, tá certo? Você vai ter uma comparação só na direção F, né? Então aí você poderia descrever um polarizador com uma matriz de Jones com essa característica. Aqui não são números complexos conjugados, como na matriz original, tá certo? Mas eu poderia usar essa matriz para descrever um polarizador, por exemplo, tá? Só botar o 0 nos elementos, tá certo? Bom, então excluída essa possibilidade, vamos voltar ao nosso caso de materiais transparentes, né? Vamos falar sobre a placa de meia onda. Certo? Bom, a placa de meia onda é quando a diferença de fase, o delta, né? Certo? É um múltiplo de uma meia onda, tá certo? É o equivalente a um defasamento múltiplo de meia onda, né? MP. Meia onda dá uma fase total de π, tá certo? Se a espessura for ajustada, para dar metade de uma onda, né? Metade de uma onda. Onde isso aqui é um número inteiro ímpar, né? Certo? Você tem múltiplos. Então você teria uma placa de onda de ordem M, né? Certo? Esse valor de M. A de mais baixa ordem é M igual a 1, né? Você tem essa característica, certo? Então observe. Considere, por exemplo, só para ver as características dessa. Digamos que você tem aí, esse exemplo aí, tá certo? Você tem um cristal que D é ajustado de forma que você tenha um defasamento aí de π, tá certo? No caso, né? Vamos admitir que delta é igual a π, né? Uma placa de baixa ordem, M igual a 1. Então você vem com a onda polarizada na direção X. Digamos que o seu cristal, o eixo lento está orientado em π sobre 4 relações X no laboratório, certo? Então a gente pode calcular a matriz de Jones no sistema XY, né, para saber qual vai ser a onda na saída, né? A gente pega a expressão que tinha anteriormente aqui, tá certo? Tá? A gente vai fazer o quê, né? Φ igual a π sobre 4, certo? Que vai dar 1 meio, né? Também, certo? Π sobre 2, né, dá menos J. E que dá J, né? Então, J sobre 2 menos J sobre 2, o resultado dá 0. Tá? E aqui também, né? Você tem a mesma coisa, né? 0. Seno de π sobre 2 dá 1. Seno de π sobre 4 vezes 2 dá π sobre 2 dá 1. Então, isso dá menos J. E aqui também dá menos J, né? Então, a matriz de Jones no sistema XY, para a placa de meia onda, né? Já no sistema XY, tá? É a matriz 0 menos J, né? Menos J 0. Então, quem é a onda na saída, né? É XY na saída, certo? Vai ser 0 menos J 0 vezes a onda de entrada, que é polarizada na direção X, certo? Admitir essa possibilidade. Se tem um campo linearmente polarizado LPX, daí o que acontece, né? Está faltando um gama aqui, né? Menos J gama, se quiser, tá certo? Não é necessário porque ele era comum, ele não vai dar nenhuma informação, né? Então, mas deixa ele aqui separado, menos J gama.
né? Que é a fase média, tá certo? Primeira linha pela coluna dá 0, né? Primeira linha pela coluna dá menos J é X. Então, o campo da saída tem uma linha, né? É uma constante, não importa o seu valor, né? 0 é X. Então você entrou com LPX, né? Saiu com LPY, né? Rodou 90 graus para a polarização, né? Então você pode fazer isso, a minha onda faz isso, tá certo? Aqui nós temos um exemplo interessante. Tem outras características também, certo? Por exemplo, né? Não só isso. Se você entrar com onda circularmente polarizada à direita, você obtém uma onda circularmente polarizada à esquerda, do outro lado. Certo? Você muda, né? Se você entrar com um ângulo, eu fiz φ sobre 4, né? Se você entrar, você tem uma palha de onda, você orienta o eixo S em relação ao eixo X do laboratório, né, de um ângulo φ, a polarização roda de 2 φ do lado de fora. Certo? Então você pode rodar a polarização, você pode colocar a placa num estágio de rotaçãozinho que tem no laboratório e rodar, tá certo? Você vai atingir a polarização que você quiser em relação ao seu sistema de medição lá, tá certo? Então isso é interessante. Na verdade existem placas de meia onda comerciais já montadas, você pode rodar o eixo S, né, em relação à polarização do seu feixe de luz, tá? Você pode, por exemplo, vir com a luz não polarizada, polariza numa direção e depois passa na placa de onda para botar a polarização na direção que você quiser trabalhar. Certo? Também, vou mostrar aqui um exemplo, tá certo? Interessante. Tem aqui uma tabela de índice de refração num convênio de onda, isso está extraído de referências, tá certo? Tem alguns cristais utilizados em ótica, né? Turmalina, calcite e quartzo, por exemplo. Observe que as diferenças são pequenas, né? 66,9 e 63,8, né? 65, esse aqui é bastante, né? Esse aqui é razoavelmente grande, certo? 55, 54, né? Então, são diferenças pequenas, certo? Então, esse exemplo aí, cristal de quartzo, né? Se você usar os números de uma placa de meia onda, né? Para dar pio defazamento, certo? Primeira ordem, você teria que ter uma espessura de 32 microns, né? Certo? Você pode botar isso sobre um substrato de vidro, né? Se quiser, né? Fazer talvez um filme cristalino, certo? Ou até fabricar e cortar. Talvez dê para cortar. 32 microns é muito pequeno, né? 3% de 1 milímetro, né? É muito pouco. Talvez sim, você pode depositar o cristal. Ou então fazer de uma ordem maior, né? Às vezes tem problema de precisão. Se você errar na precisão, daí já não é mais. Daí tem que ajustar o convênio de onda para que ela seja naquele outro convênio de onda. Posso fazer isso. Né? Também por causa da dispersão. Se você sai daquele convênio de onda, ela já perde as características. Então é importante que essa diferença de fase se mantenha mais ou menos razoável, né? Uma certa faixa de convênio de onda. Né? Outro exemplo aí é o da placa de quarto de onda. Né? Certo? Placa de quarto de onda, como o nome está dizendo, a diferença de fase é um múltiplo ímpar de π sobre 2. Tá? E tem outras características interessantes. Né? Deixa eu fazer uma observação que vai ser importante na próxima aula. Né? Aqui está a placa. Né? Deixa eu fazer, talvez... desenho mais ou menos assim. Então, uma placa de onda, certo? Ela muda o estado de polarização, né? Vou falar de placa de meia onda, talvez. Se eu venho com uma onda, digamos, polarizada, digamos assim, certo? Então eu vou produzir uma onda digamos que ela rode, né, a polarização de Ferradianos, certo?
ela roda em relação à direção de propagação, tá certo? No caso, rodou para cá, né? Certo? Se eu for para lá, né, vai rodar de volta, certo? Então, se eu for para cá, ela roda de volta. Se eu botasse de volta dessa mesma condição, ela restauraria essa polarização. Na aula seguinte, a gente vai ver que o meio giromagnético ele é diferente, certo? Se ele roda para cá desse jeito, se eu voltar para ele continua rodando para o mesmo lado, certo? Que é algo que a gente não pode fazer com esse cristal aqui, certo? Isso não poderia ser feito. Ou seja, esse material é recíproco. O que a gente vai ver na próxima aula é não recíproco, tem essa propriedade. Porque lá a gente aplica um campo longitudinal que ele quebra essa reciprocidade, certo? Então, só para a gente saber bem, né? Ou seja, a característica aqui depende da direção de propagação. Se voltar para lá, faz, né, do mesmo jeito, certo? Sempre para cá, né? Mas no caso do recíproco, a gente vai ver que isso é diferente, né? Isso é interessante. Então, aí na placa de quarto de onda, a gente colocando lá, né, uma ângulo de φ igual a π sobre 4, tá certo? E usando, né, suponha, usando delta igual a π sobre 2, por exemplo, né, você, fazendo as contas, obtém uma matriz de Jones no sistema de laboratório dado por essa expressão, né? Por exemplo, se você jogar uma onda linearmente polarizada na direção x, né, se eu olhar para essa expressão aí, W, né? Sobre R de 2 exponencial de menos J gama, né? Que é um fator de escala só, né? Fase comum a todas as polarizações, né? 1 menos J menos J1, essa seria a matriz de Jones para uma placa de quarto de onda. Né? Então, se você vier com o campo polarizado na direção x, ou seja, E de entrada, né? Igual a chamar assim, é 0, né? É melhor fazer assim, 1, 0, tá certo? Então, o campo da saída vai ser o produto dessas matrizes aí, né? Tem o fator lá, tá certo? Primeira linha, primeira coluna dá 1, certo? Segunda linha, primeira coluna, menos J. Tá? Temos aí uma onda CPE, no caso, quando é negativo. Né? Então, LPX, você produz uma onda CPE, né? Se você viesse com LPY, né, você produziria CPD, né? Então, é interessante as características, né? Você produz ondas singularmente polarizadas, né? Aí você tem algumas, nessa tabela aí, as propriedades de alguma dessas placas, né? Isso é interessante a gente até guardar essas informações, porque de vez em quando precisa, né, selecionar um dispositivo desse para fazer certas modificações nas suas feixes de luz, né? Então é bom saber essas características aqui, tá certo? A de meia onda, né, faz isso, né? Roda a polarização, tá certo? XY, né? CPD vira CPE, por exemplo, não falei. CPE vira CPD, se você entrar com a rotação φ, ela roda de 2φ, né? Está aqui colocado. E a de quarto de onda faz isso, LPX CPE, LPY CPD, e vice-versa. Observe a reciprocidade, né? CPD LPX, tá certo? CPE LPY, né? Certo? Ok? Deixa eu parar por aqui.